Sejam todos bem-vindos a mais uma história e cultura dos judeus, minha família de propriedade exclusiva de Deus. Hoje o assunto é o Muro das Lamentações, mais uma história da literatura bíblica, fatos já realizados e consumados, como as outras histórias que contém nela. O muro, localizado na área ocidental de Jerusalém, vem lembrando há milênios a vitória de Roma sobre os judeus. Hoje é cultuado como o recanto mais sagrado do judaísmo, pois é o último vestígio do segundo templo judaico, edificado após a destruição do anterior, construído por Salomão, no ano 20 a.C. Ele foi reformado por Herodes, meus amados, o Grande, na tentativa de conquistar a simpatia de César em 70 DC. O Muro das Lamentações foi demolido por Tito, em uma demonstração de força do Império Romano diante da grande revolta judaica. O Muro das Lamentações é o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos, no Monte do Templo, meus queridos e amados irmãos. Trata-se do único vestígio do antigo Templo de Herodes, erguido por Herodes o Grande. No lugar do Templo de Jerusalém inicial, é a parte que restou de um muro que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal e que em si mesmo não integrava o templo, que foi destruído pelo general Tito, meus queridos, que depois se tornaria um imperador romano no ano 70. Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Lamentações para orar e depositar seus desejos por escritos. Antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando o local e toda a cidade velha de Jerusalém foram constituídos por Israel. O local era chamado Quarteirão Marroquino, de onde, por ordem do prefeito de Jerusalém, 135 famílias árabes foram removidas para a abertura da esplanada do Muro das Lamentações. O primeiro templo, ou Templo de Salomão, foi constituído no século X a.C. e derrubado pelos babilônicos em 586 AC. O segundo templo, entretanto, foi construído por Zorobabel após o exílio babilônico e voltou a ser destruído pelos romanos no ano 70, meus queridos, durante a Primeira Guerra Judaica Romana. Deste modo, cada templo esteve erguido durante 400 anos. Uma parte do muro exterior ficou em pé. Tito deixou este muro para que os judeus tivessem a amarga lembrança de que Roma venceu a Judeia. Daí o nome de Muro das Lamentações. Os judeus, porém, atribuíram a uma promessa feita por Deus, segundo a qual sempre ficaria de pé ao menos uma parte do sagrado templo, como símbolo da sua aliança perpétua com o povo judeu. Os judeus têm pregado frente a este muro durante os derradeiros 2 milênios, meus amados, crendo que este é o lugar acessível, mais sagrado da terra, já que não podem ascender ao interior da esplanada das mesquitas, que seria ainda mais sagrado. Os restos que hoje existem datam da época de Herodes o Grande, que mandou construir grandes muros de contenção em redor do Monte Moriá, ampliando a pequena esplanada sobre a qual foram edificados, meus amados, o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, formando o que hoje se designa como a esplanada das mesquitas. O Muro das Lamentações é sagrado para os judeus, devido a ser o último pedaço do templo
meus amados e queridos irmãos, pelos lados sul e leste. Além disso, um muro é o lugar sagrado entre os sagrados. Encontramos lá no livro de 1 de Reis, capítulo 8, versos 6 e 8. Essa é uma pequena história do Muro das Lamentações. Parte da história judaica, meus queridos e amados irmãos. Aqui nesse canal vocês vão descobrir a raiz da história judaica, do cristianismo, do islamismo e de diversas outras religiões. Trarei conteúdos para vocês se tranquilizar na nossa geração. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês.